no mesmo texto, no mesmo capítulo 14. Se fosse pela vontade dos discípulos, o povo saía com fome. Se fosse pela vontade dos discípulos, o povo saía. Mas como era para a vontade de Deus, o povo ia sair cheio e alegre. Pensa comigo, o semblante de quem está com fome, cara feia e emburrado, só falando mal de tudo. Mas o semblante de quem está cheio é alegria. Ele sai do culto glorificando a Deus. Sabe a vontade do diabo para você nesse culto? É que você saia com fome da palavra e saia dizendo: Deus não falou. Sai com raiva do culto dizendo: o culto não foi bom. Sai com raiva do culto dizendo: este culto não foi bom. Mas a vontade de Deus é que você saia alegre, cheio. Meu Deus, eu fosse você, entrava comigo nessa mensagem. A vontade de Deus é que você saia alegre, cheio da presença de Deus. Aí Jesus faz o quê? Opa, deixa eu dizer uma coisa. Vão para o outro lado que eu vou despedir a multidão. Aí os discípulos fazem o quê? Vão para o outro lado. Vão para o outro lado. E Jesus está despedindo. Quando ele olha, ele está sozinho. Aí quando ele está sozinho, ele sobe para o monte. Jesus podia ir ao encontro dos discípulos logo de primeira. Mas ele sobe para o monte para orar. Se você perguntar comigo se Jesus precisava orar, eu digo que não precisava, porque Jesus era Deus. Mas ele ora nos dando um exemplo, que depois de um milagre tem que ter oração. Depois da providência tem que ter oração. Se você pensar comigo, diante da peleja nós estamos de joelho, dizendo: Senhor, tu vai chegar com providência. Senhor, tu vai fazer um milagre. Nós estamos de joelho. Mas quando a vitória chega, se orava de 3 horas da madrugada, não ora mais. Se buscava muito a Deus, está buscando mais ou menos. Aí daqui a pouco está pouco. Por quê? Isso é do ser humano cansar. Mas o Senhor está lhe dizendo: rapaz, depois do milagre tem que ter oração. Depois da providência tem que ter oração. Depois do que Deus vai fazer sobre a sua história, precisa sim de oração. Aí Jesus já ordenou que todos fossem. Aí os discípulos chegam no meio do mar. Aí no meio começa uma tempestade. O vento era contrário à embarcação dos discípulos. O vento era contrário dos discípulos. As ondas batiam no barco. A luta estava rodeando aqueles discípulos e os discípulos pensando que ia morrer. Pensa comigo. Os discípulos eram profissionais em pesca, alguns. Hernandes Dias Lopes disse que Pedro tinha uma fábrica de pescaria perto da praia. Homens profissionais e acostumados com o mar bravio. Conhecia centímetro por centímetro daquele mar, o mar da Galileia. O mar da Galileia media em torno de 23 quilômetros de distância a 12 de largura. Aí sabe o que eu vejo? O mar aos meus olhos era grande. Aos olhos dos discípulos poderia ser grande. E o que eu acho lindo é que se o mar era grande, as ondas que batiam também eram grandes. Então quer dizer que o problema dos discípulos era grande. O problema dos discípulos era grande. Aí os discípulos se aperreiam e pensam que vai parar e que vai morrer. Aí sabe o que acontece? Jesus vai chegar com providência na vida dos discípulos. Porque quem ordenou ir para o outro lado, ele é fiel para garantir a sua ida. Mas pensa comigo, ele às vezes nos bota no meio do mar para nos dar lições. Ele às vezes nos permite passar por tempestade para nós aprendermos mais com ele. E diante disso tudo, sabe o que eu vejo? Eu vejo os discípulos indo, mas o vento era contrário. Aí Marco vai narrar, dizendo: olha, os discípulos remavam e não conseguia sair do lugar. Sabe qual é a melhor opção dos discípulos? É dar meia volta e ir a favor do vento. Aí sabe o que acontece? Eles não dão a meia volta. Ele continua enfrentando aquele vento.
Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que mandou tu atravessar, Ele não permite que tu volte atrás. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder, rapaz. Jesus ainda conta contigo do outro lado. Jesus ainda conta contigo na outra banda. Jesus ainda conta contigo na outra margem. Não para. Vai avante. Do outro lado há uma nova trajetória. Do outro lado há algo novo. Do outro lado há providência, há milagre. E a providência e a presença de Jesus vai contigo. Não é tempo de parar. Ele não permite que tu volte, rapaz. Aí sabe o que acontece no meio? No meio tem mistério de Deus. Irmão, no meio tem mistério de Deus? Tem. Salmo de número 46 vai dizer o quê? Deus está no meio dela. E não será abalado. Glória a Deus. Deus está onde? No meio dela. Aí Jesus vem e diz: onde tiver 2 ou 3, eu estarei onde? Aleluia, Jesus. No meio. Glória a Deus. Aí Paulo vai dizer: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele preparou o seu meio e teve um fim próspero. Sabe o que eu vejo? É no meio que o diabo tenta me parar. Mas o Senhor está dizendo: tu vai conseguir chegar até o fim. É no meio que o diabo tenta frustrar teu sonho, tua chamada e teu ministério. Mas o Senhor está dizendo: tu vai chegar até o fim. O meio pode ser difícil, mas eu estou com minha presença sobre a tua vida no meio, rapaz. É no meio. Aí Jesus está no monte, os discípulos estão no meio do mar. Jesus está no monte, os discípulos no meio do mar. Aí sabe o que acontece? Os discípulos se apavoram. Aí na quarta vigília Jesus desce. Eles suportaram a primeira vigília, a segunda e a terceira, e na quarta Jesus desceu. A primeira vigília, segundo o costume judaico, era de 6 da noite até 9. A segunda de 9 até 12. A terceira de 12 até 3. E a quarta era de 3 às 6 da manhã. Jesus estava indo ao encontro dos discípulos na madrugada. Alguém pegou isso aqui? Glória a Deus. O Senhor está dizendo: eu quero ir ao teu encontro nas madrugadas, rapaz. Está no tempo de voltar a orar de madrugada. Eu ainda quero te mostrar os meus planos, os meus projetos nas tuas madrugadas de oração. Glória a Deus. Não para. Aleluia. Aí sabe o que eu vejo? Certo estudioso narra e diz: olha, os discípulos olhavam para um lado, olhavam para o outro e não conseguiam ver Jesus. Mas Jesus lá de cima do monte via os discípulos. Os discípulos olhavam para um lado e para o outro, não via amigos. Os discípulos olhavam para um lado e para o outro, não via família. Os discípulos olhavam para um lado e para o outro, não via ninguém. Mas Jesus estava vendo. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e que Jesus está vendo. O homem não pode estar vendo, mas Jesus está vendo a situação. O homem não pode estar observando, mas Jesus está vendo a situação. O homem pode não dar nada, mas Jesus está vendo. O homem pode menosprezar, mas Jesus está vendo. A família pode menosprezar, mas Jesus está vendo. O marido pode menosprezar, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Quarta vigília, Jesus desce. Aí sabe o que acontece? O principal problema dos discípulos é o mar bravio. Aí Jesus desce do monte. Aí sabe o que acontece? Tinha barcos. Se alguém perguntasse: e aí, Senhor, vai de quê? Tem canoa, tem paquete, tem barco. Tu vai de quê, Senhor? Aí parece que Jesus ia olhar para ele e ia dizer: rapaz, eu vou andando por cima. Andando por cima do
mar. Porque o que é problema para os discípulos não é nada para mim. Eu vou andando por cima do problema dele para mostrar que eu tenho superioridade sobre o problema. Porque quem está por cima mostra que tem superioridade sobre quem está embaixo. Jesus vai por cima do pior problema dos discípulos, que era o mar, andando e mostrando que era superior ao problema, mostrando que era superior à dificuldade. O que era dificuldade para os discípulos, para Jesus não era nada. Ele foi andando por cima do mar. Aleluia. Eu quero falar de duas tempestades que o nosso Deus acalma aqui. Pregador, duas tempestades, como é que pode? Sim, duas tempestades. Rapaz, você tem certeza? Tem duas tempestades. Os discípulos olham e dizem, eita, e grita, lá vem um fantasma. Aí Jesus de longe olha e diz, não temas, porque sou eu. Não temas, porque sou eu. Não temas, porque sou eu. Eu vou repetir até todos glorificar. Não temas, porque sou eu. Não tem mais. Ele está indo ao teu encontro e está dizendo, sou eu. Ele está indo ao teu encontro e está dizendo, não tem mais. Sou eu. Eu tenho o controle da tua vida. Eu tenho o controle da tua chamada. Eu tenho o controle do teu ministério. Pode ter saído do teu controle, mas ainda está no meu controle. Não tem mais. Sou eu. Não tem mais. Primeira tempestade que Jesus acalma aqui é quando ele diz, não tem mais. Glória a Deus. Sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a tempestade, pregador? É dentro dos discípulos. Porque a pior tempestade não é a que rodeia meu barco, é a que está dentro de mim. A pior luta que eu travo não é a que me rodeia, é a que está dentro do meu ser. A pior guerra que eu travo não é a que está fora de mim, é a que está dentro. A Jesus sabe, a sabedoria em pessoa, tendo a onisciência, dizer, não tem mais, sou eu. Aleluia. Os discípulos fazem o quê? Acalmam. E a tempestade acalma? Continua batendo no barco, mas o interior dos discípulos estava calmo. O interior dos discípulos ainda estava calmo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O interior dos discípulos estava calmo. E quando nosso interior está em paz com Deus, nenhuma tempestade que rodeia o nosso barco é capaz de nos parar. Glória a Deus. Quando o nosso interior está em paz com Deus, nenhum problema é capaz de abalar nossa estrutura. Quando nós estamos em paz com Deus, nenhuma acusação, nenhum levante, nenhuma barreira é capaz de nos parar. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Aí Pedro olha e diz, Senhor, se é ti, manda que eu vá até ti. Aí o Senhor diz o quê? Vem, Pedro. Vem. Aí Pedro sai do barco e está indo ao encontro de Jesus. Sabe o que eu aprendi aqui com algumas pessoas, com alguns mestres? Eu aprendi que o convite de Jesus aqui era diferente. O natural para os discípulos era ficar onde? No barco. E o sobrenatural era andar sobre as águas. Jesus estava dizendo, Pedro, sai do natural e vem para o sobrenatural, Pedro. O Senhor está falando para você nesta noite, larga a mão de ser crente natural, rapaz. O que eu tenho para a sua história é algo sobrenatural. O que eu tenho para a sua vida é algo sobrenatural. O que eu tenho para o seu ministério não é algo natural, é algo sobrenatural, rapaz. O Senhor está te convidando aí. É tempo de vir para o sobrenatural. É tempo de viver o sobrenatural. É tempo de se levantar sendo um crente não normal, mas um crente sobrenatural.
natural, confiando no poder do Altíssimo, confiando na providência de Deus. Sai do natural e vem viver o sobrenatural. Glória a Deus. Aí o Senhor diz o quê? Vem, Pedro. Aí o que eu vejo aqui? Eu vejo que antes de Jesus falar, o problema dominava Pedro, que era o mar. Mas depois que Jesus falou, Pedro dominava o problema andando por cima do mar. Glória a Deus. Se você tivesse entendido, você dava um glória mais alto. Mas eu vou repetir. Antes de Jesus se mostrar e Pedro olhar para Jesus, o problema dominava Pedro. E depois que Pedro começou a olhar para Jesus, Pedro dominava o problema andando por cima do mar, andando por cima do seu pior problema. Sabe o que eu vejo aqui? O segredo não está em olhar para o meu problema, o segredo está em olhar para Jesus. O segredo não está em olhar para a direita nem para a esquerda, o segredo está em olhar para Jesus. Pedro vinha dominando o problema. Por quê? Crente não foi feito para ser dominado por circunstância. Crente tem que dominar o problema. O problema está grande hoje, mas eu agradeço a Deus e profetizo que vai melhorar. Crente não pode ser dominado, rapaz. Crente tem que dominar a situação, profetizando em nome do Senhor. Diante disso tudo, Pedro vai andando, olhando para Jesus. E quando Pedro olhava para Jesus, ele ia vencendo as suas dificuldades. Mas quando ele foi olhar para o mar e para o problema de novo, a dificuldade estava querendo afundar ele e parar ele. Qual era a dificuldade? O mar. Aí Pedro desce. Aí Jesus chega e dá. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus é diferente de homem. O homem olha e está caindo, peraí, deixa eu afundar mais. Mas Jesus olha e está caindo, peraí que eu vou estender a minha mão para levantar. Peraí que eu vou estender a minha mão para levantar o ministério dele. Se Jesus deixar Pedro morrer, Pedro não seria um dos principais bandeirantes do cristianismo. Mas Jesus dá a mão, e a mão na Bíblia é poder e autoridade. Jesus está levantando Pedro com o quê? Com poder e autoridade. Pedro caiu, mas Jesus estava dizendo: Pedro, eu te levanto com poder e autoridade da parte do alto. Você pode ter caído, mas não esqueça, a mão do Senhor está estendida para te levantar com poder e autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toma Pedro pela mão, entra no barco. E quando entra no barco, o que acontece? A tempestade acalma. Aleluia. Aí verso 34. E chegaram à terra de Genezaré. Tem uma palavra de Deus para sustentar. Aleluia. Aleluia. Este problema não vai te parar. Glória a Deus. Este mar não vai te parar. Aleluia. Este mar bravio não vai acabar com a tua história. Este mar bravio não vai te derrubar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Do outro lado há uma nova história. Sabe o que o Senhor está dizendo? Do outro lado há uma nova trajetória. O outro lado te espera, rapaz. A partir de hoje você vai começar a viver algo novo. A partir de hoje você vai começar a trilhar um novo caminho. O outro lado te espera. O outro lado te espera. Há uma nova jornada. Há um novo recomeço. Este mar não é ponto final. O Senhor está dizendo: é só uma vírgula, rapaz. Do outro lado ainda tem continuação. Do outro lado ainda tem algo novo. Do outro lado ainda tem algo sobrenatural para você. Aí verso 34, chegaram à terra de Genezaré. Porque se fosse o homem que tivesse dito: vão para o outro lado, os discípulos poderiam desacreditar nas suas probabilidades de vida. Se fosse o homem que tivesse prometido para ele chegar para o outro lado, ele poderia desacreditar. É igual você, rapaz.
Se fosse o presidente do Brasil que tivesse lhe prometido algo, você poderia desacreditar. Se fosse o governador do Rio Grande do Norte, você poderia desacreditar. Se fosse o prefeito de Natal, você poderia desacreditar. Se fosse o vereador de Natal, você poderia desacreditar. Mas se for o Senhor dos Exércitos que te prometeu, rapaz, ainda que passe céu, ainda que passe terra, Deus vai cumprir com a sua palavra. Números, capítulo de número 23, verso de número 19. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Jeremias capítulo de número 1, verso de número 11 e 13. Jeremias, o que é que tu vês? Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor, ele desiste bem, Jeremias. Por que, Senhor? Porque eu, o Senhor teu Deus, zelo sobre a minha palavra para as cumprir. Se for Deus que te prometeu, não desacredita não, vai ser cumprido. Eu agradeço ao Senhor.